I am right behind you. So into spider when I just bout again. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de um caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, no Depois da Meia-Noite. E sim, estamos aqui agora no nosso próximo episódio, no Depois da Meia-Noite, mais especificamente nosso episódio 4 e o primeiro do ano de 2023. E claro, óbvio e evidente que ele tinha que ser um especial com apenas casos criminais. Então, caso você seja medroso, esse não vai ter nada de supernatural. Mas eu já tô falando demais, então chega de blá 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 e vamos para as histórias de hoje. A primeira história que eu escolhi pra vocês foi de uma seguidora. Ela pediu pra eu não falar o nome dela. E assim, eu preciso parabenizar porque, meu amor, você arrasou. Primeiro que ela mandou a história toda perfeitinha, escrita em 3 páginas, grande do jeito que a gente gosta, e também no Word. Então assim, é outro nível, uma coisa mais profissional, mais sofisticada. Lembrando que eu geralmente não costumo ler os e-mails, eu meio que leio por cima para ter uma noção se é uma história legal para ser contada aqui e também para separar se é um caso criminal, se é um evento mais supernatural. Então eu não sei o que tem no e-mail, porque eu quero ter assim a primeira reação junto com vocês. Tá bom? Vamos lá. Oi, Geisiele, tudo bem? Tudo. E com você? Vou usar um nome fictício para me sentir mais confortável, então pode me chamar de Erika. Não vou divulgar os nomes nem a localização exata dos fatos, pois todos sabem que sou obcecada por esse caso da minha cidade. Eu resido em uma cidade bem pequena no interior de Minas Gerais, mais precisamente no Triângulo Mineiro. A cidade tem aproximadamente 8.000 habitantes, então as notícias correm rápido e fatos misteriosos despertam bastante a curiosidade dos moradores e também geram muitas fofocas. Os fatos ocorridos se passam numa casa na zona rural a 40 quilômetros da cidade. Essa casa fica a 3 quilômetros da fazenda dos meus pais e é cercada de boatos sobrenaturais. Mas antes vamos relatar os fatos. Ah, lembrei. Eu lembrei assim mais ou menos, né? Porque como eu falei, eu leio por cima. Esse aqui, ele tem uma pegada crimes e tem uma pegada sobrenatural. Então, se você tem medo, ignora o aviso que eu acabei de falar. Que esse vai ter um pouquinho assim, uma coisa mais fantasma, eu acho. Vamos vendo. E antes de continuar a história, eu vi aqui também que tem um aviso de gatilho que eu vou dar pra vocês, porque o relato ele fala sobre suicídios. Então, se você não tá se sentindo muito bem, ou se esse tópico é um tópico sensível pra você, eu vou deixar na tela aí a minutagem para que você consiga pular e continuar assistindo os outros relatos. Há 6 anos, em 2016, já fazem 6 anos, desde 2016, um rapaz com idade entre 35 a 40 anos foi encontrado pendurado em uma corda na garagem da casa e a polícia concluiu imediatamente como suicídio. Ele era casado e tinha 2 filhos pequenos. Na noite em que tudo aconteceu, ele bebeu muito e ficou violento com a esposa, ameaçando feri-la com uma garrafa de bebida. Assustada, ela pegou as crianças e correu para uma mata próxima, onde havia uma carvoeira, acreditando que poderia haver pessoas para ajudá-la a sair de lá, mas nesse dia não havia ninguém. Ela se manteve dentro de uma cabana na carvoeira por aproximadamente 16 horas com as crianças, até que a polícia a encontrasse. Ela não revelou o motivo que instigou tal comportamento violento, mas contou que ultimamente acontecia do nada. Mesmo que seu esposo tivesse o hábito de beber constantemente, ela cita que ele só se tornou violento após se mudar para essa casa cerca de 6 meses antes. Me deu uma vibe Amityville. Em alguns momentos, ela passou a pegar ele no meio de falas desconexas em locais aleatórios pela fazenda,
como se falasse com alguém e não os ouvisse, e ela já havia percebido que algumas coisas na casa, como portas e janelas, eram encontrados em posições diferentes das deixadas. Por exemplo, às vezes eles saíam, fechavam tudo e trancavam, mas quando voltavam encontravam algumas portas ou janelas abertas. Em outros momentos, ele ia fechar as janelas antes de dormir e elas já haviam sido fechadas e trancadas. Ninguém na casa assumia ter fechado algo do tipo, e isso já tinha despertado a vontade dela de ir embora de lá. Outro fato relatado é que o seu marido nunca havia demonstrado comportamento suicida, e para ela, isso não fazia sentido. Entendendo o perigo do lugar, ela foi embora imediatamente com seus filhos. 27 anos antes, em 1990, o mesmo aconteceu com a mulher na mesma casa. Ela era casada e não tinha filhos. Seu marido era alcoólatra e abusivo, e nos momentos em que se tornava agressivo, ela ia dormir na casa de uma vizinha, cerca de 1,5 km de distância. Apesar de na época na roça não ser comum utilizar lanternas, essa mulher pegava apenas 2 velas e seu isqueiro, dizem que ela fumava muito, e saía pela estrada à luz de velas para não ter que aturar seu marido. Como de costume, ela chegou na vizinha, conversou um pouco e foi se deitar, mas antes que sua vizinha dormisse, ela se levantou e disse que não ficaria mais e que voltaria para casa. Mesmo que sua vizinha e o marido dela insistissem para que ela ficasse devido ao horário, pois já estava bem tarde, mas ela recusou, pediu mais uma vela e partiu. No dia seguinte, ela foi encontrada morta ao lado de um frasco de veneno para ratos. Desde então, há relatos de vizinhos que residem próximo à casa que uma luz fraca, semelhante à luz de velas, vaga pelas terras à noite, fazendo a mesma trajetória do dia de sua morte. Sempre tive medo dessa história na infância, e um relato pessoal é que em 2013, cerca de umas 10 horas da noite, enquanto eu voltava para casa com a minha mãe após uma visita na mesma moça que acolhia essa mulher nos dias em que brigava com seu marido, o nosso carro apagou bem no meio da estrada, num trecho de mata fechada. Lembra da mata que a mulher se escondeu com os filhos? Então, eu já estava desesperada, fechei meus olhos porque tinha uma sensação horrível de que alguém estava ali e eu estava morrendo de medo de ver uma luz e minha mãe não conseguia ligar o carro novamente. Detalhe, o carro não tinha costume de estragar, ele funcionava perfeitamente. Até que após uns 3 minutos o carro ligou e fomos embora. Mas sabe aquela sensação de ser observada? Credo. Nessa noite não dormi pensando nisso. KKKKK. Eu também não dormiria, amiga, tamo junto. Os vizinhos que passam por ali relatam que mesmo que não haja moradores na casa, durante o dia, algumas janelas estão abertas e no fim da tarde, misteriosamente, se ninguém comparecer à casa, elas se fecham. Além disso, especulam-se mais 2 suicídios no local, um na década de 40 e outro na década de 60. Mas não se tem relato de como ocorreu. Mas enfim, isso despertou bastante minha curiosidade, e como uma boa investigadora e amante de true crime que sou, perguntei ao meu avô, que morava nas redondezas desde criança, sobre a casa. Ele contou que seu pai contava uma história de que a terra em que essa casa foi construída foi roubada e amaldiçoada. Era comum não registrar terras no início do século XX, mas no início da década de 30, alguns fazendeiros agindo de má fé registravam as terras que eram sem donos perante a lei, mesmo que alguém morasse e usufruísse dela. Nesse caso, um velho e respeitado fazendeiro da região registrou a terra e expulsou a família que lá residia. Dizem que o homem que foi expulso era muito simples e ele saiu sem discutir perante a ordem de despejo, mas amaldiçoou o fazendeiro dizendo algo como: você vai ficar com essa terra, mas nessas terras nada prosperar. Não vai haver plantação, não vai haver frutos ou fartura e ninguém será feliz aqui. Como já relatei, na década de 40 ocorreu o primeiro suicídio no local. Atualmente, pessoas trabalham na fazenda da casa em questão, mas ninguém mora de fato lá. Inclusive, após o último suicídio, as pessoas que iam morar lá para trabalhar ficavam por 90 dias no máximo, ninguém permanecia de fato. Então, isso me fez pensar muito na energia histórica dos locais. E acho muito louco tudo isso acontecer tão perto de mim, e mesmo as pessoas tendo consciência do quão sobrenatural isso é, elas não ligam tanto, acham que é mito. Mas pra mim, 4 suicídios, uma maldição e vários relatos sobrenaturais. Não dá pra ignorar. E essa foi minha história, agradeço muito desde já, amo seus vídeos e é isso. Um beijão e muito sucesso pra você, Geise. Beijão e muito sucesso pra você também. E que história! Realmente tem uma mistura aí de assassinato com suicídio.
vídeo com sobrenatural, então eu tive que colocar essa história aqui para iniciar, né, o nosso Depois da Meia-Noite de 2023, mesmo que eu não soubesse exatamente como essa história iria pra frente, mas eu achei bem interessante. Eu, particularmente, né, obviamente, acredito no sobrenatural, senão eu não estaria contando o relato pra vocês, eu não contaria uma coisa que eu não acredito que aconteceu. E o fato de um homem ter sido expulso do local onde ele morava e ter feito uma maldição em relação a isso é bem forte. Então, assim, pode realmente ter acontecido sim. E principalmente como só coisa esquisita acontece nessas terras. Bom, fatos dizem mais que 1000 palavras, não é mesmo? E definitivamente eu não julgo você de ter ido a fundo, porque além de amante de true crime, curiosa, investigadora amadora, eu também sou uma grande fofoqueira. Então a gente precisava sim dos detalhes. Então, muito obrigada por enviar o seu relato e vamos para a história 2. Olá, Geise. Sempre assisti muitos casos criminais, mas nunca imaginei que fosse acontecer comigo e pior, eu nem percebi. Tudo começou quando eu e meu namorado decidimos ir para Mineiros, em Goiás, passar um mês no rancho da tia dele para aproveitarmos as férias dele. Chegamos na sexta-feira de manhã na cidade. Logo arrumamos as coisas e fomos para o rancho. Eu, ele, a tia, um amigo dela, que tinha a minha idade do meu namorado, 18 anos, e uma sobrinha de 8 anos. Chegamos no rancho e ficamos uns 15 dias lá, mas não tinha energia. Usávamos um gerador que gastava muita gasolina. Tínhamos que esquentar água no fogão, a lenha para banhar. As bebidas alcoólicas estavam acabando e não estava bom para pescar, o que consequentemente nos desanimou. Foi aí que meu namorado lembrou de um lugar que ele já tinha ido outras vezes e que era bom para pescar. Ficava na fazenda de um amigo da tia dele, ele só trabalhava lá, não era dono. Então decidimos ir acampar lá. Levamos algumas roupas, barraca e colchão. Passamos na casa do tal homem, cujo apelido é Tonhão. A tia do meu namorado já tinha comentado com ele que pretendíamos acampar lá, então ela só confirmou com ele e fomos. Montamos a barraca e ficamos. Passou a segunda-feira. Na terça-feira, eles, o Tonhão e outro cara, chegaram à tarde e falaram que mais tarde iam levar churrasqueira, carne e bebidas pra gente fazer um churrasco. Todo mundo concordou, pois a tia do meu namorado e o esposo dela, que não estava com a gente, pois estava trabalhando em outro estado e não pôde ir, eram amigos. Eles foram e começamos a assar carne, eles beberam muito, o amigo da tia dele ficou muito ruim e desceu o barranco que dá direto ao rio. Então, a tia, o Tonhão e o homem que estava com ele desceram para buscá-los. Eles voltaram e parecia estar tudo bem, apesar de estarem muito bêbados. Eu e meu namorado decidimos se deitar, porque eles estavam muito alterados e a sobrinha dela estava só na barraca. Passou alguns minutos e o Tonhão e o homem foram embora de trator. A tia e o amigo dela continuaram bebendo e fazendo muita bagunça, com som muito alto e pulando em cima da caminhonete. Foi quando meu namorado levantou e foi tentar convencer eles a ir deitar, mas ela foi grossa, mandando ele dormir. Foi a única hora que estranhei, pois mesmo não conhecendo muito bem ela, sempre foi muito carinhosa com ele. Depois de uma hora, o Tonhão voltou a pé, chamando eles para irem para a casa dele, que ficava um pouco acima de onde estávamos, pois lá tinha energia, som e mais bebidas. Então eles foram. Dormimos e ao amanhecer acordamos e ajeitamos as coisas para irmos embora. A tia dele logo chegou e ajudou a arrumar as coisas. E logo em seguida, o homem, amigo do Tonhão, veio de trator e disse que ele falou para irmos almoçar lá. Na casa, a tia dele estava bem estranha, mas achamos que era ressaca, pois ela tinha bebido muito na noite anterior. Almoçamos e logo em seguida íamos embora. Porém, o amigo da tia dele deu a ideia de ficarmos lá o resto dos dias que íamos passar no rancho, pois tinha energia, comida à vontade e bebida, tudo que estava faltando no rancho da tia do meu namorado. Ele, o amigo, por ser muito pra frente, logo pediu ao Tonhão e ele concordou. Ficamos na quarta, na quinta para pagarmos a estadia, demos faxina na casa inteira e fizemos todas as refeições, desde o lanche até a janta. Então, o Tonhão pareceu muito grato e disse que ia na cidade no outro dia, sexta-feira, para comprar mais comida e bebida. Ao amanhecer, percebemos que ele tinha ido e que a tia do meu namorado também tinha ido. Quando eles chegaram, vimos muitas bebidas e comidas e a tia do meu namorado logo veio dizendo que ele, o Tonhão, tinha pagado tudo. Meu namorado tinha encomendado algumas coisas também e tinha entregado o cartão para ela passar na parte dele. E logo à noite, começamos a assar carne e eles a beberem muito e dançar.
Foi quando o marido da tia do meu namorado começou a ligar perguntando por ela, dizendo que ela não estava dando mais notícias, chamando ela, e quando eles começaram a conversar, ela já estava muito alterada e começou a chorar. Estranhamos, mas não muito, afinal achamos que ela só estava triste, pois ele não pôde estar lá. Logo, o Tonhão começou a falar que tinha gente falsa na casa e se referiu a outro homem que tinha chegado no dia anterior para trabalhar na fazenda junto com outro cara. Ele também disse que o mesmo sangue que corria nas veias do homem poderia correr no chão da área. Eu, meu namorado e o amigo do Tonhão ficamos assustados e os dois foram conversar com ele para tentar entender o que ele estava dizendo. Eu, muito assustada, logo chamei meu namorado para irmos deitar. Eu estava com um pressentimento muito ruim. Deitamos e pouco tempo depois escutamos um barulho de tiro. Foi então que o amigo da tia do meu namorado gritou dizendo: "Você tá doido? Você atirou nela, matou ela." A gente, assustado, levantou e demos de cara com o Tonhão segurando a espingarda. Ele na porta da sala em direção ao corredor que a gente estava. Nossa única reação foi sair correndo pela porta dos fundos. Até hoje não sei de onde tirei tanta força para correr. Corremos em direção ao curral e de lá vimos a sobrinha de 8 anos se escondendo atrás da casa. A tia caída no chão e o Tonhão segurando a arma e gritando, chamando os homens e dizendo que eles eram saco de batata. Essa hora eu só conseguia pensar na criança de 8 anos que estava perto daquele monstro. Eu chorava falando nela e meu namorado dizendo que era impossível voltar e buscá-la, pois ele estava armado. Corremos em direção à caixa de água que já estava depois da porteira. Essa hora foi muito tensa, pois passava pela frente da casa onde ela estava. Ao chegarmos lá, comecei a passar mal, tremia muito e estava com falta de ar. Mas, graças a Deus, meu namorado me acalmou. Os outros homens tinham tudo corrido e não sabíamos para onde, então decidimos buscar ajuda em vizinhos. Vale lembrar que era meia-noite e lá é conhecido por ter muita onça. Jesus. Inclusive, era normal ver pegadas delas. Estávamos descalços e sem celular, pois devido à correria não deu tempo de pegar nada. O único vizinho que conhecíamos era 5 quilômetros, mas era a nossa única opção, mesmo tendo chance de não ter ninguém ou ter algum cão que atacasse a gente. Fora o perigo de onça, cobra, entre outros. Andamos muito e ao chegarmos na fazenda desse vizinho, graças a Deus tinha muita gente lá e estavam acordados. Já chegamos pedindo ajuda, explicamos tudo. Eles ficaram sem saber o que fazer, se iam lá na fazenda e socorriam a mulher e a criança ou se levavam a gente para a cidade. Então ligamos para a polícia e por ser um local muito difícil, eles disseram que ia encontrar a gente em um ponto e que de lá a gente ia com eles para levarmos eles até o local. No meio do caminho eu comecei a passar mal, sempre tomo Dramin para andar de carro, vomitei na porta do carro, do homem, tudo, e minhas mãos começaram a se contorcerem. Eu achei que ia desmaiar. Chegamos no ponto, eles não estavam, então decidimos ir para a cidade avisar a mãe da tia do meu namorado sobre tudo. Chegando lá, ela estava acordada e a sobrinha de 8 anos que estava no local do crime também já estava lá. Foi quando ficamos aliviados. A tia do meu namorado tinha levado um tiro que estraçalhou o maxilar dela, ela se fingiu de morta, mas depois que o homem fugiu, ela conseguiu levantar e dirigir em direção à cidade junto com a sobrinha, quase perto do ponto em que tínhamos combinado de encontrar a polícia. Ela apagou, pois perdeu muito sangue, e acabou entrando no mato com o carro. Como a gente demorou muito para chegar nos vizinhos e pedir socorro, a polícia que chamamos acabou encontrando ela e logo levou para o socorro. Depois de 1 ou 2 dias, ela conseguiu escrever em um papel dizendo o seguinte: "Ele me ameaçou desde o dia que meu amigo desceu o barranco em direção ao rio. Ele disse que me queria, e se eu não ficasse com ele ia me amarrar, queria matar minha sobrinha primeiro, depois meu sobrinho, no caso o namorado dela, e que ia matar de um por um." A gente ficou em choque, vendo tudo que poderia ter acontecido com a gente e por todo o pesadelo que passamos. Principalmente ela por ter sido ameaçada esse tempo todo. O Tonhão, no dia seguinte do acontecido, ainda mandou mensagem para ela e para os familiares dizendo que tinha errado o tiro porque estava tremendo, que a intenção era matar ela, mas que não tinha conseguido. Ele conseguiu se esconder até passar o flagrante e se entregou logo depois e está em prisão preventiva. Na segunda-feira, a gente foi para a delegacia dar o depoimento e logo viemos embora, eu e meu namorado, pois tudo o que queríamos era sair de lá e esquecer todo o pesadelo que vivemos. Até hoje, meus pais e a mãe do meu namorado não sabem, pois não tivemos coragem de contar e não quisemos deixá-los preocupados. Desculpa o tamanho, tentei resumir ao máximo. Fique à vontade para resumir e colocar nomes fictícios. Um beijo. Tipo, era pra ser uma viagem, uma coisa mais tranquila, e foi um pesadelo pra todo mundo, mas eu estou bem impressionada com a tia do seu namorado, porque ela foi genial.
né? Primeiro que ela foi muito forte em aguentar esse homem, tendo que falar um monte de coisa pra ela durante todos esses dias, que não deve ter sido fácil. Não sei exatamente por que ela não falou com vocês, não sei, talvez ela estivesse com muito medo. E ela se fingiu de morta e conseguiu salvar a sobrinha. Com certeza posso dizer em nome de todo mundo que ela é definitivamente 100% uma guerreira. Não sei aqui quando que isso aconteceu, acredito que tenha acontecido já há um certo tempo. Eu espero que todo mundo que, né, passou por isso esteja bem hoje em dia, que ela tenha conseguido meio que superar esse trauma na medida do possível. Tanto ela, quanto a sobrinha, quanto você, quanto o seu namorado, quanto todo mundo. E sinto muito que você tenha lidado com todo esse trauma e que não tenha conseguido ainda falar com sua família sobre isso. Acredito que com certeza eles te apoiariam e eles iriam te ajudar também a superar toda essa situação que deve ter sido simplesmente terrível. Mas eu fico feliz em saber que deu tudo certo, que o homem foi preso e que vocês estão bem. Olá, Geise, tudo bom? Tudo. Pode me chamar de Eve. Tenho 17 anos e o caso que eu vou contar não aconteceu comigo, mas eu estava presente. Para contextualizar, o caso aconteceu em uma cidade do interior de Minas Gerais chamada Ituiutaba, com aproximadamente 120 mil habitantes, a típica cidade sertaneja que não se ouve falar de crimes. Vixe, a típica cidade pequena onde todo mundo se conhece. Antes de começar, não vou revelar os nomes em respeito à família das vítimas. O caso aconteceu em 2014 na Escola Municipal Machado de Assis. Um garoto de 17 anos invadiu a escola na parte da tarde e fez um aluno de refém. Ele estava com um facão no pescoço da vítima. Ele morava em outra cidade. Informações dizem que eles tinham um relacionamento que, após o término, o garoto a perseguia. A polícia militar foi chamada e, com muita tentativa de negociação, o rapaz não cedia. Quando ele finalmente tentou cortar o pescoço da vítima, o policial interveio e segurou o facão pela lâmina, impedindo que o rapaz fizesse tal ato. Nesse momento, outro policial efetuou o disparo que ocasionou na morte do garoto. Eu estava na escola nesse dia e a tentativa de homicídio foi feita na hora do recreio. Lembro de ver as crianças correndo desesperadas e chorando. Eu era uma dessas crianças. Felizmente, a vítima sobreviveu. Não soube se ela teve acompanhamento psicológico, acredito que sim, mas após o trauma ela mudou de escola. Enfim, esse foi o caso, espero que tenha entendido. Beijos, coração amarelo. Eu espero que ela tenha, sim, também recebido acompanhamento psicológico, porque um trauma desse deve ter sido terrível. Eu acho que provavelmente ela deve ter desenvolvido também algum tipo de problema com confiança, visto que era um ex-namorado e tudo aquilo. Então, claramente era também um relacionamento abusivo. Então, são várias coisas em um caso só. E além de tudo isso, ainda teve o fato de ela ver esse cara, o ex-namorado abusivo dela, sendo morto em sua frente. Então eu desejo do fundo do meu coração que ela esteja bem hoje em dia e que ela realmente tenha feito um acompanhamento psicológico bem profundo e que hoje em dia esteja aí vivendo a sua vida da melhor forma possível. Estamos tendo aí uns casos bem tensos. Vamos para o próximo. Terceiro, quarto, não lembro mais. Ei, Geise, seja bem-vinda ao meu relato. KKKKK, coração amarelo. Geise, pensei muito se iria enviar esse caso porque acho ele muito pesado e foi muito traumático para minha cidade. Mas sempre tive de tratar os casos com muito respeito, então decidi enviar. Então também já fica aí um alerta, aparentemente é um caso muito pesado e eu já vi aqui que ele envolve abuso sexual. Então, novamente, se for um tema sensível para você, vou deixar aqui a minutagem na tela para que você consiga pular o relato e continuar ouvindo o próximo. Bom, um breve resuminho para a história não parecer tão aleatória. Esse caso aconteceu na região de Contagem, que fica em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, que tem mais de 600 mil habitantes. O nome do serial killer, maníaco, de Contagem é Marcos Antunes Trigueiro. E ele foi responsável por pelo menos 5 mortes de mulheres. Ah, e um detalhe. Morava no bairro vizinho ao meu. Na época eu tinha 10, 11 anos de idade, porém essa história me marcou tanto que nunca mais esqueci. Hoje tenho 24. Nascido no norte de Minas Gerais, em uma pequena cidade de nome Brasília de Minas, a história do Marcos é de uma infância com bastante negligência. Ele e os 2 irmãos, Marcos era o mais velho entre os irmãos,
presenciavam discussões recorrentes e a mãe sendo espancada pelo pai quase sempre. Diante dessa situação, a mãe decidiu fugir, deixando seus filhos com o pai, que quase imediatamente transferiu esses abusos para eles. Sobre a adolescência de Marcos, sabe-se pouquíssimo, apenas temos informações que era um jovem tímido de poucos amigos. Adulto, Marcos mantinha-se muito sozinho e sem amigos, passando a maior parte da vida em frente à TV, jogando jogos. Apesar disso, Marcos sempre foi considerado um homem bonito, dentre os padrões sociais, sendo assim, não tinha nenhuma dificuldade com as mulheres. Entretanto, em sua mente carregava algo doentio: a vontade de matar mulheres. Tudo começou, até onde sabemos, em janeiro de 2009, quando Marcos abordou a Dina Feitor Porto, que trabalhava em uma empresa de gesso e foi atender externamente um cliente no bairro Lindéia, região de Barreiro, onde ela dirigia. Ele a obrigou a dirigir até Sarzedo, simulando um assalto. Após cometer o crime, Trigueiro dirigiu o carro da vítima até Contagem, onde o abandonou. A vítima desapareceu enquanto voltava para casa e, após uma semana, seu corpo foi encontrado em Sarzedo, cerca de 18 quilômetros de distância do bairro industrial onde Marcos morava. Pelo avanço em estado de decomposição, foi necessário identificar a vítima por meio de exames de impressão digital. A biópsia confirmou o abuso sexual e que a vítima foi morta por estrangulamento. A vítima deixou 2 filhos. Em abril de 2009, Ana Carolina de Assunção, comerciante de 27 anos, estava indo com seu filho buscar a mãe numa loja de família. Porém, sua mãe viu o carro da filha passar pela loja sem parar e, preocupada, resolveu ligar para Ana. Ao atender a ligação, a mulher disse que estava bem e para não fazerem mais perguntas e logo desligou. Após esse estranho telefonema, os pais contataram a polícia que, após horas, encontraram o veículo de Ana e dentro uma cena que chocaria a todos. Ana estava seminua, com sinais de estrangulamento e estupro. Seu filho de apenas 1 ano estava deitado em seu colo, dormindo. Após a perícia, foi confirmado o abuso e que o estrangulamento ocorreu com um cadarço. Em setembro de 2009, Maria Lopes de Aguiar, de 49 anos de idade, foi encontrada morta em seu carro na Rua de Trombetas, Conjunto Califórnia, noroeste de Belo Horizonte. Ela foi estrangulada no banco de trás do seu próprio carro com cinto de segurança. A partir daí, os oficiais envolvidos nos casos perceberam que haviam semelhanças entre os 3 casos e, analisando os restos mortais, perceberam que havia esperma, pedaços de pele e cabelo nas vítimas que pertenciam ao mesmo cidadão. Ou seja, um assassino que seguia o mesmo modus operandi nas vítimas. Outra pista muito importante que os policiais notaram era que o assassino começou a utilizar os celulares das vítimas sempre na mesma região, bairro Industrial, em Contagem. Assim, traçaram o perfil do criminoso e chegaram em 4 nomes que observaram de perto por algum tempo. Lembro que nesse momento a população enlouqueceu de medo, as mulheres que tinham características parecidas com as das vítimas entraram em pânico. Recordo que minha mãe ficou com tanto medo que pintou o cabelo de vinho para não ter cabelo preto e não ficar dentro do perfil das vítimas que Marcos fazia. Em novembro de 2009, Edna Cordeiro de Oliveira Freitas, contadora de 35 anos, foi encontrada morta numa estrada de terra que liga o bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, à BR-40. O seu automóvel havia sido encontrado no dia anterior no bairro Industrial em Contagem, com todos os seus pertences no interior, exceto o telefone celular. Edna foi enforcada com o colar que usava. A última vítima conhecida foi Natália Cristina de Almeida Paiva, comerciante de 27 anos, que desapareceu no dia 7 de outubro de 2010, no bairro Lindéia, região de Barreiro. Seu corpo foi encontrado 22 dias depois, em uma mata na região de Ribeirão das Neves, porém foi enterrado como indigente. Somente 4 meses depois, a família reconheceu as roupas de Natália, seu corpo foi exumado e realizado o reconhecimento da vítima. Neste caso, a polícia local já estava no encalço de Marcos, pois 18 mulheres foram assassinadas na área de Contagem, em Minas Gerais. O corpo das vítimas eram deixados no trecho que o motorista costumava passar para ir trabalhar todos os dias. Embora todas as características do suspeito fossem idênticas às de Trigueiro, a polícia não conseguiu determinar se ele era realmente responsável por todas essas ações. Com as novas pistas, porém, as características que mais batiam eram as de Marcos. Como resultado, os agentes foram até a casa do criminoso, onde foram atendidos por sua esposa, que alegou aos oficiais que ele não estava lá. Eles ignoraram a mulher e encontraram um serial killer escondido debaixo da cama. Na delegacia, ele confessou os crimes e foi preso. Em seu depoimento, ele disse que simplesmente pegou o telefone da vítima como troféu e matou as mulheres porque elas pareciam, nas características, com a sua mãe, que o abandonou quando ele era muito jovem. O delegado Edson Moreira, um dos responsáveis pelo caso, divulgou em 26 de fevereiro de 2010
que pelo menos 3 mulheres conseguiram escapar do maníaco. Marcos passou por 5 julgamentos, sendo condenado a 34 anos e 11 meses pelo caso de Ana Carolina, mais 28 anos por Maria Helena, mais 36 anos e 9 meses por Edna Carneiro, mais 31 anos, 9 meses e 10 dias por Natália Almeida, mais 30 anos por Ardina Feitor. Além disso, ele foi condenado a 1 ano e 6 meses pelo furto de um som na comarca de Brasília de Minas. Assim, somadas, o réu possui 161 anos de prisão. Então, é isso, Geise. Espero que o roteiro não tenha ficado muito ruim. Não tô acostumada. Mas tentei pesquisar e colocar o máximo de informação que eu não lembrava, por ser muito nova na época, para o caso não ficar tão avulso. Esse caso mexe muito comigo, pois conheço a filha de uma das vítimas e até hoje a família dela sofre reflexos dessa bárbara. Obrigada por ler, sou muito sua fã. Vários corações amarelos. Primeiramente, eu tô chocada que eu nunca na minha vida tinha ouvido falar nesse serial killer. Né? Tipo, geralmente quando a gente vê serial killer, geralmente são nos Estados Unidos, que é realmente onde tem uma taxa maior de psicopatas, enfim, não um lugar muito bom pra morar. Só que no Brasil, quando a gente pesquisa, não aparece tanta coisa assim, não vejo muita gente falando sobre. E tá aí uma coisa muito boa também nesse quadro, é isso, que a gente conhece um pouco mais sobre os crimes que acontecem no nosso próprio país, que infelizmente geralmente não tem tanta informação para eu trazer em um vídeo, porque não tem tanta informação assim na internet. Então, dessa forma a gente conhece um pouco mais. E fiquei um pouco chocada. Não estava esperando por isso. Ainda bem que esse homem tá na prisão e que ele nunca vai sair de lá, porque é lá onde ele merece ficar. E isso em relação às pessoas ficarem com muito medo, né? Sua mãe chegou a mudar a cor do cabelo para não ficarem no perfil de vítimas. É uma coisa que aconteceu até bastante no caso que acontece essa semana, que foi o estripador de Gainesville, onde foram vários estudantes das mesmas faculdades e as pessoas chegaram a transferir de faculdade por puro medo de que se tornassem as próximas vítimas. E segundo e por último, querida, parabéns, o seu roteiro ficou ótimo, você deu todas as informações, né? Colocou ali o começo, contou um pouco sobre a história dele, o passado dele, né? Pra que a gente tenha uma noção do que ele passou quando ele era criança, que muitas vezes, 90% das vezes, afeta e muito na pessoa que vai se desenvolver. E todo o fato de ele escolher vítimas que parecia com sua mãe é muito significativo, né? Afinal, ela o abandonou e isso fez com que ele criasse esse ódio profundo. Mas é aquela coisa. Só porque você sofreu quando você era criança não quer dizer que você precisa reproduzir esse mesmo comportamento quando você vira um adulto. Próximo relato. Oi, Geisiele. Acompanho e amo seu canal. E espero que você leia esse e-mail. Tô lendo. Não citarei meu nome, pois não me sinto confortável. Esse caso aconteceu em Mojuí dos Campos, Pará. Caterine da Silva Ferreira era uma das minhas amigas de infância. Eu vivia na casa dela e das irmãs para brincarmos juntas. O pai delas tem uma mulher, que na época era namorada, que era muito chata com ela e com as irmãs. A mesma era super preguiçosa e vivia mandando elas fazerem tudo na casa. Certo dia, Cat veio com a notícia de que ela iria para Mojuí morar com a mãe e o padrasto, Ted Jorge Ferreira Moreira. Fica à vontade para colocar a foto desse homem. Pode deixar. Ficamos tristes com a notícia, mas por outro lado ficamos felizes, pois ela estava feliz em sair daquela casa onde ela e as irmãs serviam a esposa do pai. Passaram-se, acredito que 5 anos após a ida dela, quando eu acordei no dia 4 de agosto de 2019, com meu pai avisando que Caterine, de 16 anos, havia morrido às 10 horas do dia anterior, dia 3 de agosto. A história, ainda mal contada, até mesmo para o pai, era de que ela estava no hospital e morreu de infecção urinária, mas na verdade foi algo absurdo e completamente diferente. No velório, o pai, sem saber do real motivo da morte, estranhou o relato da mãe e estava achando muito esquisito não liberarem um atestado de óbito. Somente às 9 horas da noite, ele teve acesso com a ajuda do irmão, que é advogado, que reuniu a família e soube do real motivo, o que o fez interromper o velório e mandar o corpo para o IML. Caterine morreu por conta de um aborto inseguro. Ted Jorge Ferreira Moreira levou a vítima para o hospital dia 2 de agosto com dores fortes e sangramento. Após exames, foi descoberta a gravidez de 4 meses e que o feto estava morto. A mãe, Lene Pereira, avisou a Ted que iria ao hospital ver a filha,
Mas quando ela chegou, Catherine estava entubada indo para reanimação. E Ted já não está mais no local. Ted é considerado suspeito de abusar sexualmente, engravidar e ajudar. A mãe diz que não desconfiava de nada dos abusos ou da gravidez, mas o pai não entende como ela não via. Sendo que os vizinhos e amigos da família falaram que tinha vezes que ele deixava a mãe da menina em casa e saía só com ela. Iam para outros lugares fora, sozinhos, etc. Geisiele, até o Face dele só tinha fotos esquisitas só dela e das irmãs. Não sei dizer se o Face dele ainda está ativo, mas é só pesquisar o nome dele que vocês vão ver. O pai acredita que a filha foi abusada por mais de 4 anos por ele desde pequena. Em setembro de 2020, foi decretada pela justiça a prisão preventiva do Ted Jorge, não só por esse caso, mas por outro crime doloso que foi entre 2002 e 2004, se eu não me engano. Ted continua foragido desde então. Esse é o motivo para eu ter escrito a publicação da cara deste homem que tirou a vida de uma garota incrível, engraçada e doce. Uma opinião pessoal. Não sei vocês, mas eu sinceramente duvido muito de que a mãe dela não sabia de nada, depois de 5 anos e uma gravidez de 4 meses. Fora o fato de que ela não mandou o caso para a polícia. Foi o pai, que mora em Manaus, ter tido que viajar, interromper o velório e buscar a ajuda do irmão advogado para saber da verdade de fato. Vou deixar os links de tudo com mais detalhes e fotos. É isso, obrigada por ler, beijinhos no coração. Lembrando, qualquer informação do Ted Jorge, informem urgentemente a polícia. Eu vou deixar todos os links, tudo aqui na descrição, para quem tiver alguma informação. E se vocês viram esse cara em algum lugar, liguem para a polícia imediatamente, por favor, porque essa família merece justiça e merece um desfecho de tudo o que aconteceu. E em relação à sua opinião pessoal, é complicado, porque poderia sim existir uma possibilidade de ela não saber, mas o fato de ela não ter ligado para a polícia, sendo que ela chegou no hospital, a filha dela estava morta e o cara tinha simplesmente desaparecido, é bem esquisito, mas não sei, né? Não vamos apontar dedos. É difícil, eu sei. Talvez a mãe não quisesse ver, né? Talvez ela visse que tinha uma coisa esquisita ali, mas não sabia exatamente o que isso poderia ser, nem a gravidade. Mas não sei, né? Sinceramente, hoje em dia existe tanta gente ruim no mundo que eu não ficaria surpresa se ela realmente soubesse e não tivesse feito nada pra ajudar a própria filha. Opa! O próximo é de Salvador. Olá, meu bem, como você tá? Meu nome é Erika, tenho 17 anos e sou muito sua fã. Amo seu canal e já assisti todos os vídeos enquanto limpo a casa. Também sou soteropolitana e espero te ver um dia pra te dar um abraço. Mas deixa de enrolação e vamos para o caso de hoje. Então, o caso que eu vou contar é recente, foi em 2021 e não teve tanta repercussão. Lembro-me perfeitamente desse caso. Luiz Fernando era uma criança de 3 anos que brincava na rua com o filho da sua vizinha. Como o bairro estava seguro nessa época, coisa que não está mais, a mãe dele não viu o problema, entrou em casa para ir no banheiro e quando voltou não encontrou mais o filho. Quando ela foi procurar a criança e não encontrou ela, desesperou-se. Como a minha família é fofoqueira, eu fiquei sabendo mesmo não estando no bairro. No dia seguinte de madrugada, acharam o corpinho de Luiz na casa da vizinha, a mãe do menino que Luiz estava brincando, dentro de um saco de linhagem embaixo da mesa da cozinha. O bairro ficou totalmente horrorizado. Deixei ele brincando. Ele, a irmã e esse menino. Eu disse, iria voltar para pegar na frente da casa dela. Quando voltei, ele não estava mais lá. Foi à casa do menino imediatamente e ela, a vizinha, já estava com tudo fechado, dizendo que tinha colocado o menino para entrar. Disse a mãe quando perguntaram. A mãe relatou ainda que, por volta da 1h30, retornou à casa da vizinha com uma colega, que viu por um buraco na parede que a mulher mexia num saco de linhagem. Elas insistiram para entrar na casa e quando entraram, a mãe achou o filho debaixo de uma mesa, na embalagem. Naquela noite, ela, a assassina, / vizinha, foi levada ao tribunal do crime. As coisas funcionam assim no meu bairro, nada de polícia. E a vizinha e a mãe dela, que tinha cobertado o crime e ajudado a filha, foram torturadas e mortas. E como eles, os traficantes, não aceitam nada disso por aqui, tocaram fogo na casa dela. Então foi isso. Infelizmente, não sei o que aconteceu com o filho da vizinha e espero que ele esteja bem, igualzinho à mãe de Luiz. O que leva uma pessoa, especialmente uma mãe, uma mulher, a matar uma criança? Uma criança não, matar um bebê, que tinha 3 anos. E o mais
surreal e irritante é que a gente não sabe o que aconteceu. O motivo do porquê ela fez o que ela fez, mesmo que obviamente não tem um motivo, né? Não tem uma explicação razoável pra isso. Mas nem isso a mãe dela teve, a mãe dele, no caso, teve um desfecho. Enfim. Peraí, eu fiquei confusa aqui. É que você falou que Tribunal do Crime não é polícia. Então é tipo, os traficantes fazem o Tribunal do Crime, é isso? Então eles mataram elas. Foi isso mesmo? Os traficantes fizeram tipo a justiça? Foi mais ou menos isso que eu entendi? Acho que sim. Não sei se ficou muito claro. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo que eu não sei se é realmente isso ou se eu entendi tudo errado no final. E eu sinto muito pela mãe do Luiz ter passado por isso. Com certeza é um caso recente, né? Que você falou que aconteceu em 2021. Então, nossa senhora, ele tá sendo difícil pra ela até hoje. 2 anos só se passaram, não é nada. E a perda de um filho eu acho que deve ser a pior coisa que existe na face da Terra. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham, como o caso foi lidado, né? Se eu realmente entendi certo, se os traficantes resolveram tudo com as próprias mãos. Quero saber a opinião de vocês em relação a isso aqui nos comentários. E vamos pro último relato, né? Que tenso. Então vamos lá. Oi, Geizizi. Achei diferente. O meu nome é Maria Eduarda, mas pode me chamar de Duda. A gente já conversou no Instagram sobre o menino que gostava de mim. Lembrei da fofoca. E a minha ex-amiga odiava-me por isso. Mas enfim, vou te contar uma história que aconteceu comigo quando eu tinha de 7 ou 8 anos. Eu adoro saber a fofoca dos outros. Eu lembro dessa tour. Para dar um contexto, a minha mãe é enfermeira e a carga horária dela era muito grande porque eu vivia de trabalho e não estava em casa. Então eu fui criada por várias babás e nos feriados íamos visitar a minha família em outra cidade. Bom, nesse dia, a minha mãe foi trabalhar e eu fiquei com a minha babá normalmente. Mas quando chegou de noite, a minha mãe voltou e isso não era normal ainda, mas voltar às 11 horas da noite para me buscar. Ela levou-me para casa, arrumou as coisas e viajamos para outra cidade ver a minha bisavó. E ela estava acordada quando chegamos, e para ficar mais estranho, os meus tios estavam lá também. Não sei o porquê até hoje. E um dos meus primos mais velhos, ele tinha 15, levou-me na praça. Sim, de madrugada. E eu não podia negar, né? Já que ele era mais velho. Quando a gente chegou lá, eu fui brincar com os brinquedos lá no parque e tive a sensação que tinha alguém me olhando. Então, eu quis ir embora e comecei a chorar. Quando chegamos na casa da minha bisa, eu ainda estava chorando e colocaram-me para dormir. Observação, eu não dormi e eu estava bem assustada. E quando todo mundo acordou no dia seguinte, meu primo estava conversando com os meus tios na varanda e disse: tinha um cara muito estranho na praça ontem. Ele estava fumando e quando ele olhou pra Duda, ela começou a chorar, disse meu primo. A minha bisa entra na conversa e fala que na TV estavam procurando uma pessoa que sequestrou uma criança que morava perto da praça porque ele viu ela sozinha na frente de casa enquanto a família estava na varanda dos fundos. Se eu tivesse ficado lá, seria eu no lugar dela. E quando voltamos pra minha cidade, tava tudo normal. Minha mãe tinha uma loja na frente da casa dela e ela era amiga de 2 policiais. Então isso vai ser muito importante mais na frente. Bem, tinha um terreno que estava cheio de mato alto e cortaram e viram ter uma diferença na terra. Mas não ligaram. Esse terreno era perto da minha casa e quando eu estava andando por lá, porque tinha perdido a minha bola, e adivinha? Ela parou bem em cima da terra, que estava estranha, e quando eu fui pegar, comecei a cavar, né? Criança sem fazer nada é um perigo. E eu vi que tinha algo embaixo e chamei a minha mãe para ver o que tinha encontrado. Assim, era o corpo da menina que tinha sumido e a minha mãe entrou em desespero e chamou a polícia e eles levaram-me com eles, com a permissão da minha mãe. E quando a gente estava indo, eles param no meio do caminho e começam a ter uma briga. E quando eu desci do carro, um dos amigos da minha mãe tinha levado um tiro na cabeça e morreu na minha frente. Eu não lembrei de nada depois disso, pelo fato de ter me traumatizado. E só fui lembrar disso 8 anos depois e fiz tratamento e estou bem por causa do trauma. É isso. Sinto muito pelo texto enorme e pelos erros de português. Mas espero que tenha gostado. Não gostado, mas espero que entenda. Sim, eu entendo. E tá tudo bem, escreveu muito bem, tá tudo certinho. Não se preocupe com isso.
E assim, foram vários traumas, né? Porque primeiro você viu aquele cara esquisito te encarando no parque, que obviamente desencadeou alguma coisa dentro de você e você ficou com medo na mesma hora. Depois você praticamente encontrou um corpo. Praticamente não, literalmente você encontrou um corpo de uma criança. E depois você viu o amigo de sua mãe receber um tiro. O que eu me perdi, por que ele recebeu um tiro? Ele era o culpado? Ou não tinha nada a ver com isso, era tipo uma outra situação, os dois começaram a brigar e isso aconteceu. E sinceramente, terapia é a melhor coisa que existe. Nós passamos por vários traumas durante nossa vida e se a gente não trata, a gente vai virando uma bola de neve e a gente não consegue entender como que aquilo nos afeta e meio que só percebe quando já é tarde demais. Ou às vezes, muitas vezes, a pessoa vive, morre e nunca percebeu que tal trauma, que às vezes nem parece que foi uma coisa muito grande, te afetou de uma forma tão gigantesca e catastrófica. E novamente, fico muito feliz em saber que você recebeu o tratamento e que você hoje em dia está bem desse trauma. E eu espero também que a família da menina, né, da criança que foi encontrada, também tenha lidado com isso da melhor forma possível. No episódio de hoje, acho que tivemos vários casos bem diferentes, né? Geralmente tem muito de um tipo específico, mas hoje teve literalmente tudo. Teve um meio sobrenatural, teve um de serial killer, teve atrocidades com crianças. Realmente foi um episódio pesado, né? Acho que todo episódio, na verdade, que são de casos criminais são bem pesados. O primeiro que eu fiz foi bem tenso também, né? Foi bem longo e bem tenso. E eu quero saber a opinião de vocês sobre os casos que conversamos hoje aqui. Se vocês já conheciam algum deles, nenhum desses eu conhecia, né? Alguns não têm nomes de vítimas, de nada, então realmente não tem como a gente saber. Mas, por exemplo, o serial killer, eu fiquei bem chocada que eu nunca ouvi falar na minha vida. E o próximo episódio vai ser mais leve, porque vai ser apenas realmente só sobre casos sobrenaturais. Eu acho que é bom eu fazer assim mesmo e não trazer sempre, né? Eu dou um espaço de tempo, porque senão ficaria realmente muita informação pesada ao mesmo tempo. Então, é isso, tá? O próximo vai ser um pouquinho mais tranquilo pra que a gente consiga ver aí. E se você não assistiu, saiu o nosso primeiro vídeo do segundo canal. Foi só a introdução, mas teremos vários vlogs, até pra gente quebrar um pouco isso de só ter conteúdos pesados. Lá vai ser um conteúdo um pouco mais leve, mais tranquilo, mais paz e amor. E é isso. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Se você puder deixar um comentário também me ajuda muito. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de conteúdo, qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família, ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, no Depois da Meia-Noite. Então é isso, até semana que vem.